Quando o assunto é desenvolvimento da fala, esperar pode custar muito caro para o seu filho. O meu nome é Patrícia Queiroz, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem, e nesse vídeo de hoje você vai entender o porquê que detectar e intervir cedo na criança que está com dificuldade no desenvolvimento da fala pode mudar completamente o rumo da história desta criança. Antes de te explicar o que é atraso na fala e como identificar se o seu filho tem ou não atraso na fala, eu tenho um recado muito importante para te dar. No dia 5 de maio, às 19h30, eu farei uma aula gratuita ensinando para você quais são os motivos que podem causar um atraso no desenvolvimento da fala. Vou te ensinar brincadeiras que podem estimular a fala da criança. E para participar dessa aula, que é totalmente gratuita, você pode clicar no link aqui abaixo e fazer essa inscrição. Aproveita, nós estamos fazendo essa aula em comemoração do Dia das Mães. Então, se você tem interesse em participar, é só clicar aqui e precisa fazer a sua inscrição, ok? O que é o atraso na fala? Vamos lá. Quando a criança nasce, ela inicia um processo de maturação neurológica, ou seja, ela precisa desenvolver habilidades cognitivas e motoras para que ela seja capaz de produzir as primeiras palavras. Então, ela precisa desenvolver 3 rotas neurológicas. A primeira é a rota cognitiva, a segunda é a rota de programação motora da fala, e a terceira rota é a rota de execução motora. Então, toda criança, ela precisa passar por esse processo de maturação das 3 rotas neurológicas da fala. Um grupo de cientistas dedicam a vida para estudar o desenvolvimento neurológico da criança. E eles entenderam que a fala é o resultado final deste processo de maturação neurológica que inicia quando a criança nasce. Então, quando a criança passa por esse processo ali desde o nascimento, durante todo o decorrer do desenvolvimento dela, quando ela passa por esse processo de maturação neurológica, ela apresenta alguns sintomas. E um desses sintomas é a fala, né? Ela começa a desenvolver a fala. Então, quando a criança passa por esse processo, entre 9 a 13 meses de idade, ela fala a primeira palavra. A partir do momento que ela produz a primeira palavra, ali, que o máximo ali é até os 13 meses de idade, ela adquire cerca de 10 novas palavras por mês. O que é palavra? É a junção de 2 sons parecido com o original que a criança falou e conseguiu reproduzir várias vezes. Ou seja, se a criança fala, olha para o sofá e fala TT, ó, é a junção de 2 sons, mas não tem nenhuma relação, não é nem um pouco parecido com o som original, que é sofá. Então, a gente não pode considerar TT como palavra, porque não se parece com o original. Se ela fala fá, né? Só o fá só uma vez, se referindo a sofá, a gente também não pode dizer que é uma palavra, porque a palavra precisa ter junção de 2 sons. E ela precisa também repetir. Ou seja, se a criança falou mamã, chamando a mamãe, ela falou apenas uma vez e não repetiu mais, nós não podemos dizer que ela adquiriu essa nova palavra. Então, quando a criança ela passa por esse processo de maturação neurológica de maneira adequada, entre 9 a 13 meses de idade, ela produz a primeira palavra. A partir daí, ela começa a adquirir cerca de 10 palavras por mês. Quando ela atinge 50 palavras, ela tem uma explosão no vocabulário dela, ou seja, tem um aumento que vai muito mais de 10 palavras por mês. Quando ela tem 18 aos 24 meses, ela começa o processo de formação de frases simples, como quer mamã, dá papá, não quer. E aos 3 anos de idade, ela já é capaz de contar um evento. Por exemplo, ela consegue explicar quando alguém, sei lá, estava na escola e a professora me deu um salgadinho e eu comi, eu gostei. Ela consegue contar um evento de uma forma que um desconhecido consegue compreender o que ela está falando. E aos 4 anos e meio, ela precisa ter todas as palavras, né, os erros da fala, corrigido. Ou seja, a partir de 4 anos e meio, não é esperado mais que a criança fale nenhuma palavra errada. Esse é o marco do desenvolvimento, que não, como eu acabei de explicar, não foi criado por mim ou um outro fonoaudiólogo, foi criado por cientistas. E esse marco, ele serve para sinalizar, para mostrar para você quando que o seu filho está passando por esse processo de maturação neurológica de forma adequada. Cada criança tem seu tempo dentro de um limite tolerável. Então, quando é que eu posso dizer que uma criança está demorando um pouquinho mais para falar, mas está no tempo dela?
quando ao invés de falar a primeira palavrinha aos 9 meses, ela fala aos 13. Quando, ao invés de começar a formar frases com 18 meses, ela começa com 24. Então, a criança que começou com 18 meses e a que começou com 24, ambas estão dentro do padrão de normalidade, cada uma dentro do seu tempo. Mas se o seu filho ele passou muito dessa janela aqui que os cientistas estabeleceram, ele está sinalizando, ela está te dando um sinalzinho de alerta de que ela não passou por esse processo de maturação de maneira adequada. Quando que nós consideramos atraso na fala? Quando a criança não atinge esse marco do desenvolvimento da fala. A partir do momento que ela chegou aos 13 meses de idade, ela não falou nenhuma palavra, ela já tem um atraso na fala. Se ela tem 24 meses e ela não consegue juntar dois sons e tem um vocabulário muito pequeno, ela já tem um atraso no desenvolvimento da fala. Aos 24 meses ali, a criança ela precisa falar entre 200 a 300 palavras, com erros, né? Muito natural que ela fale errado, mas lembrando que para considerar a palavra tem que ser semelhante à palavra original. Ao invés de falar bolacha, fala boacha. Sofá fala ofá, né? Fala errado, mas você consegue entender o que ela está querendo dizer. E por que eu estou trazendo essa informação para você, pai e mãe que está aqui me assistindo? Eu quero que você observe o seu filho com um pouquinho mais de atenção. Olhe, compare ele com o marco do desenvolvimento da fala. Observe se ele atingiu. Quando você detecta cedo, você dá chance para sua criança, né, uma chance muito maior dela alcançar o potencial dela. Patrícia, mas como assim? Quer significar que se eu detectar o atraso na fala quando meu filho tiver 3, 4 anos, eu não vou atingir o potencial dela? Vou te explicar com um pouquinho mais de calma. Olha só. Quando nós, seres humanos, né, aprendemos uma nova lição, adquirimos, né, um novo aprendizado, acontece um evento no nosso cérebro que eu vou tentar te explicar aqui de forma bem simples. Vamos supor que isso daqui é um neurônio. Neurônio é a célula do sistema nervoso, ok? Então, vamos supor que isso daqui é um neurônio. Quando você recebe uma informação, esse neurônio aqui, ó, ele, para passar a informação para o outro neurônio, ele precisa criar uma conexão. Ó, ele criou uma conexão como se fosse um fio aqui, e ele passa essa informação para o neurônio do lado. Esse daqui vai passar para o outro. E se esse primeiro neurônio aqui recebeu muita informação, ao invés de criar uma perninha, ele vai criando várias perninhas e se conectando com vários outros neurônios. Quando esse neurônio faz uma rede neural, ou seja, ele conseguiu se conectar com muitos outros neurônios, a criança estabeleceu um novo aprendizado. Perdão, a criança não, o ser humano de forma geral passa por isso. Isso é plasticidade neural, é a capacidade que nós temos de absorver novos conteúdos. Quando a criança tem menos de 24 meses, esse processo aqui, ó, de criar conexões acontece de maneira muito mais rápido, de maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. As conexões sinápticas na criança acontecem em um número muito, né, absurdamente maior em comparação a uma criança ali de 5, 6 anos de idade. Então, se essa criança tem um atraso na fala por conta de um transtorno neurológico, como o autismo, a apraxia da fala, o estímulo que nós jogamos antes dos 24 meses, ele tem um efeito muito maior do que jogar numa criança de 4, 5 anos de idade. Por isso que a intervenção precoce é muito importante. Ai, Patrícia, mas eu acho que o meu filho ele não tem um transtorno neurológico. Eu acho que ele só está atrasado por conta do ambiente. Porque sim, o ambiente pode fazer com que a criança não desenvolva essas 3 rotas neurológicas. Ok, mas você não tem essa garantia. Então, por que você não começa agora a desenvolver o seu filho, né? Dar ele a oportunidade de atingir o potencial dele. Eu gostaria muito de poder trazer aqui o caso de muitos pacientes que eu comecei a atender no consultório, crianças de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, que fechavam todos os critérios para diagnóstico da criança autista, né? Antes de avaliar, nós não podemos só olhar a criança e chutar que ela tem o autismo. Existe um protocolo que a gente tem que seguir. Tem alguns profissionais que não seguem o protocolo e, por isso, acabam fechando o diagnóstico equivocado. Mas quando você segue ali o passo a passo, que o DSM-5, que é o manual que utilizamos para fechar o diagnóstico, ele pede para que a criança preencha pelo menos 5 critérios. Né? Então, eu já recebi crianças no consultório, menor de 2 anos, que fecharam o diagnóstico de autismo, e crianças maiores de 4 anos, né? Que tem ali o diagnóstico do autismo.
E a evolução dessas crianças é absurdamente diferente por conta da idade, por conta da plasticidade neural. Então, quando você intervém cedo, quando você ajuda o seu filho cedo, você está dando a ele a chance de atingir o potencial dele, o máximo que ele consegue. Detectar um atraso na fala cedo é como se você estivesse dirigindo um barco, né? Você está iniciando ali o seu caminho, um caminho reto, e isso daqui, ó, essa mínima inclinada que você dá no barco, no final, lá no destino, vai dar uma diferença muito grande onde você estava indo e onde você está de fato. É isso que acontece quando você detecta o atraso na fala precocemente. Você consegue mudar muito o destino dessa criança. Tá, Patrícia, mas e se eu não começar a intervir cedo, eu deixar o tempo resolver, o tempo não resolver o atraso na fala do meu filho, o que, que pode acontecer? Vamos lá. Quando a criança tem um atraso na fala, esse atraso ele é cumulativo, ou seja, ele tende a piorar com o tempo e ele vai provocando outros tipos de atraso. O que, que isso quer significar? Vamos supor que ali na tabela do marco do desenvolvimento da fala, a criança está com uns 2 meses só de atraso e você não faz a intervenção. Então, o que, que acontece? Essa criança, daqui um ano mais ou menos, ela não pode estar só com. Pode acontecer dela não estar só com 2 meses de atraso. Ela pode progredir para 1 ano de atraso, 2 anos de atraso. Porque uma habilidade cognitiva, ela depende da outra para se desenvolver. Então, quando a criança não desenvolve, por exemplo, a habilidade de ter atenção visual, né? Que é uma habilidade cognitiva muito importante para o desenvolvimento da fala. Quando ela não desenvolve essa habilidade, ela não vai usar essa habilidade só para fala, ela vai utilizar para muitos aprendizados que ela vai ter na parte escolar, para aprender como amarrar o cadarço ali do tênis, para aprender várias novas outras habilidades, porque a atenção visual que nós desenvolvemos aqui para o desenvolvimento da fala, ele é só o passo inicial. Ele vai utilizar essa habilidade cognitiva para outros aprendizados. E é muito comum, gente, muito comum, tanto os meus pacientes no consultório, como os pais que estão dentro da plataforma ensinando meu filho a falar, que é onde eu ensino passo a passo ali do desenvolvimento da fala. É muito comum os pais falarem: Patrícia, a professora começou a elogiar meu filho, falou que ele está melhorando na escola. Olha, meu filho já está fazendo algumas coisas que não tem nada a ver com a fonoaudiologia. Mas por que essa criança teve uma evolução? Porque as 3 rotas neurológicas da fala contêm habilidades que podem ajudar a criança a desenvolver outras habilidades que não tem nada a ver com a fala. Então, quando a criança ela não desenvolve essas habilidades e ela demora um pouco mais para falar, além de ter um atraso cumulativo, essa criança acaba desenvolvendo comportamentos também disfuncionais. Eu até expliquei no vídeo que eu postei ontem aqui no canal. Ela acaba desenvolvendo comportamentos disfuncionais para conseguir se expressar. Então, tem crianças que tá tentando falar que ela não quer comer tal comida e o pai está ali insistindo e essa criança se irrita. Aí, daqui a pouco, você quer levar ela para passear, ela não quer, mas ela não conseguiu expressar isso, ela fica um pouquinho mais irritada. E, às vezes, à noite, do nada, essa criança se joga no chão e faz uma cena de birra absurda. E os pais não entendem por que ela está tendo aquele comportamento de se jogar no chão e bater as pernas ou bater a cabeça no chão. Mas essa criança está o dia inteiro irritada porque ela tentou comunicar algo e não conseguiu. Mulheres que passam pela TPM, eu vou dar um exemplo aqui bem básico para todas vocês conseguirem entender o que a criança passa. Então vamos supor que você está naquele dia que você está com uma TPM bem forte e algo aconteceu de manhã que você ficou irritada, mas você sabe que você não está num momento legal, então você releva. Aí no final da manhã acontece a mesma coisa, no meio da tarde acontece de novo, e quando chega a noite, às vezes acontece um evento bem pequenininho, bem insignificante, mas você já está tão irritado que você acaba estourando e brigando com uma pessoa, né? Às vezes com o marido, com o filho ou com uma amiga. Por quê? Você passou o dia acumulando uma certa irritabilidade e quando chega num determinado momento, você acaba estourando. Então, quando a criança tem um atraso na fala, cada vez que ela não consegue comunicar o que ela quer, isso gera, assim, uma frustração, gera um estresse para a criança. Então, ela vai acumulando esse estresse e muitas vezes ela passa por um evento que, ó, é pequenininho, que não justifica a criança se jogar no chão, bater a cabeça, chacoalhar os braços, né? Não justifica todo esse movimento, mas como ela já está acumulando esse estresse durante todo o dia, né? Até de vários dias, ela acaba estourando. Então, o atraso na fala, além de provocar
outros tipos de atraso, ele também vai gerando comportamentos disfuncionais. Ignorar o atraso hoje é abrir portas para dificuldades no futuro que poderiam ser evitadas. Recapitulando, detectar o atraso na fala precocemente evita que o seu filho desenvolva outros tipos de atraso, você evita que a criança tenha uma alteração ali na saúde emocional e social, e você também está dando oportunidade para o seu filho atingir o potencial dele. Patrícia, mas o que será que está causando atraso na fala do meu filho? Como que eu vou resolver tudo isso? Né? Qual que é o primeiro passo? Dia 5, agora do mês de maio, né? Próxima segunda-feira, às 19h30, eu farei uma aula gratuita explicando quais são os motivos do atraso na fala e eu vou te ensinar brincadeiras que você pode fazer na sua casa mesmo com as coisas que você tem, que vai estimular a fala do seu filho, porque a estimulação da fala, ela precisa ser leve. Você não pode parar a criança na sua frente e ficar pedindo para ela repetir palavras, até porque isso não é comunicação. Então, esteja presente nessa aula. Para participar dessa aula, você pode fazer inscrição. O link está aqui abaixo. Clica ali, faz a inscrição e esteja comigo na segunda-feira. A aula é totalmente gratuita, né? Você não vai pagar nada para estar participando. Só lembrando que eu estou fazendo isso em comemoração ao Dia das Mães. Então, esteja lá nessa aula presente, porque vai valer muito a pena.